Todos bem-vindos. Vamos orar ao Senhor nessa noite, amém? Vamos orar ao Senhor. Vou pedir que minha esposa, a pastora Marta, possa elevar uma palavra de oração, abençoando as nossas vidas, desde já, abençoando os que vão estar ouvindo agora, depois, e que tenhamos um momento de paz e que o Espírito Santo de Deus possa falar conosco. Amém. Amém. Obrigado, Senhor, por neste momento estarmos reunidos, Pai, para mais um estudo do livro de Daniel. Obrigado, Senhor, pela vida do nosso pastor, Carlos Augusto, que tem se disposto a estudar, se preparar, para que possamos receber, Pai, esse alimento dele, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, obrigado, Deus, pelas histórias que nós aprendemos, que são ensinamentos para as nossas vidas, Senhor. São como luz, Senhor, um farol, ó Deus, para as nossas vidas. Te agradeço pelas vidas que estão conectadas nesse momento, nessa live, a nossa Igreja Ministério Rafá, a todas as famílias, aqueles amigos que irão se conectar ainda nessa live, todos que estarão, cada um em suas casas, Pai, que o Senhor possa abençoar cada lar, cada vida. Obrigado por esse estudo mais uma vez, Senhor, e que possamos, ó Deus, triturar este alimento, Senhor, e digerir este alimento, Pai, porque é bênção para as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Bom, nossa igreja, eu sou pastor da Igreja Ministério Rafá, que fica em Nova Iguaçu, no centro de Nova Iguaçu, na rua Coronel Francisco Soares, 772. Você é bem-vindo a estar conosco em uma das nossas reuniões. Que Deus possa estar abençoando as nossas vidas. E pega caderno, pega caneta, pega a Bíblia, que o objetivo do nosso estudo é fazer com que você esteja fortalecido no Senhor, que você aprenda, que você possa estar preparado biblicamente. Na semana passada eu falei sobre Daniel, eu expliquei quem foi Daniel, expliquei que ele era um adolescente quando ele foi para o cativeiro, falei que ele tinha entre 12 e 16 anos, falei que nessa idade ele já tinha tomado uma posição espiritual profunda. Eu falei também que possivelmente há uma linha teológica menor, mas eu quero deixar isso claro para vocês, que Daniel, ele, por ser recrutado por um eunuco, ele pode ter sido também um eunuco. Eu falei sobre o rei Jeoaquim, que o nome dele não era Joaquim, expliquei, você pode procurar lá no canal para você ver na semana passada o que eu falei, expliquei sobre Joaquim, falei sobre quem foi Nabucodonosor, expliquei quem era esse rei, o seu pai, a sua história, o Império Babilônico, expliquei sobre o Império Babilônico. E hoje eu preciso explicar para vocês, deixar bem claro, para que quando nós avancemos sobre o livro de Daniel, você entenda, fique bem claro quem é Daniel e o seu livro. O livro de Daniel, ele é um livro profético e ele é considerado um dos livros mais importantes proféticos do Velho Testamento. Porque o livro de Daniel, ele fala sobre o que iria acontecer em todos os impérios daquele momento, os que iriam chegar em breve, que ele ia passar por alguns, como eu falei na semana passada, ele passou pelo Império Babilônico, ou Neobabilônico, ele passou pelo Império Persa e Medos, quer dizer, ele passa por esses impérios e ele tem a visão de todos os impérios até a volta de Jesus. Então, ele é o primeiro livro, ele é um livro profético, ele é um livro que fala sobre a volta de Jesus, ele fala sobre o anticristo, ele dá revelações daquele momento dos impérios que iriam de vir. Então, e ele engloba, ele tem uma importância entre livros proféticos do Velho Testamento que são muito importantes,
que nós vamos entender. Então, Daniel é um livro muito estratégico. E quando nós vimos do capítulo 1, nós falamos na semana passada que quando Judá foi invadida, que historicamente nós entendemos que Israel era um país só, mas depois da morte de Salomão foi dividido. Então nós estamos falando de Judá, parte do sul, reino do sul de Israel, né? Israel era um todo, mas foi dividido entre Israel e Judá. E nós vimos aqui que Nabucodonosor, depois que ele invadiu, ele tomou o império do Egito, o egípcio, ele derrubou Neco, ele invadiu imediatamente, no primeiro ano do seu governo, ele invadiu imediatamente Judá. E ele sitiou Judá. Logo depois nós vimos que ele levou Daniel, os jovens, levou nobres e famílias de reais para Babilônia. E aí nós acreditamos que fica assim, mas não existe um hiato, existe um gap, existe um buraco aí. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos o que está acontecendo. Então eu preciso explicar para vocês, para deixar bem claro, e você vai conhecer a Bíblia de uma forma profunda, da seguinte maneira. Vamos lá. Daniel no capítulo 1. Vamos entender isso, para quando nós avançarmos no capítulo 2, já matarmos, você vai entender você vai entender o Velho Testamento, você vai entender muito bem o livro de Daniel. Daniel capítulo 1, versículo 1. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Continuando. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos seus utensílios da casa de Deus, e a este levou-os para a terra de Siná. Siná era como chamada a Babilônia antigamente. Para a casa do seu Deus, e a pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistir no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura da língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Ou seja, aí parece que assim foi, mas não existem outros detalhes importantes que nós precisamos entender. No primeiro ano de Nabucodonosor, ele invade Jerusalém, Judá, o reino do sul, ele sitia, ele toma os utensílios, ele coloca um imposto sobre o reino, mas ele deixa o rei de Jerusalém lá. Ele leva com ele os utensílios, ele leva ouro, ele leva com ele alguns nobres e filhos da família real, mas ele deixa Joaquim lá. Então nós vamos entender que na realidade a conquista de Nabucodonosor sobre o reino do sul de Judá aconteceu em 3 invasões. E nós vamos entender também os profetas que cercam esse livro, que falam sobre esse momento. Esse momento é um momento que foi marcante para este povo de Judá, de Jerusalém, de toda a parte do sul. Foi marcante. Então, porque quando nós lemos aqui, ele levou Joaquim e foi Daniel embora. Mas não foi assim. Ele levou Daniel embora, só que Joaquim ficou em Judá, ele continuou reinando por um período. Só que Joaquim, ele não se submeteu ao rei por muito tempo. Ele começou a trair o rei Nabucodonosor e tentou fazer uma aliança com o rei, o faraó do Egito, com o Egito, que tinha sido derrotado por Nabucodonosor, que também agiu da mesma maneira. Nabucodonosor, o que ele fazia? Ele conquistava, pegava o que lhe interessava, trazia os jovens e cobrava impostos. E Joaquim, ele se submeteu a isso por um período, ele aceitou por um período, mas depois ele começou a fazer uma aliança com o Egito para derrubar Nabucodonosor. O que eu creio também importante dizer
que nesse momento em diante, preste atenção, nós já estudamos na semana passada por que isso aconteceu. Por causa de Manassés que profanou o templo, rei de Judá. E a ira do Senhor foi tremenda. Então, nós vimos que já ia acontecer isso. Só que quando, preste atenção, quando Nabucodonosor invadiu Judá, tomou o utensílio, tomou o ouro do templo, levou nobres, ele foi embora. Dali iniciou um novo tempo. E aí entram os profetas. Começa a falar o profeta Jeremias, dizendo o seguinte para Joaquim: Joaquim, não te mete nisso. Joaquim, fica quieto. Joaquim, se submete ao rei. Só que Joaquim, ele não ouve ao profeta. Diz assim a palavra do Senhor em Jeremias 27, 9, 10 e 11. Mas só o 9 já vai bastar. Não deis ouvidos aos vossos profetas e os vossos adivinhos, aos vossos sonhadores, aos vossos agoreiros, aos vossos encantadores, que vos falam dizendo: não servireis o rei da Babilônia. Jeremias, ele já exorta o tempo todo, dizendo o seguinte, que se eles se consertassem, era esperar o tempo que as coisas poderiam mudar, que eles poderiam tomar um outro rumo, para colherem uma outra história de vida. Mas Joaquim não obedeceu ao profeta Jeremias. Inclusive, quando você lê o livro de Jeremias, ele foi levado para o átrio, foi rasgada a profecia e teve que ser reescrita de novo para o Baruque, porque ele não queria ouvir nada que Jeremias profetizava em relação ao seu reino. O Joaquim, ele era um homem de coração duro. O que aconteceu? Veio então a segunda invasão. Nabucodonosor se irou e invadiu de novo a Judá. Quando ele invade Judá pela segunda vez, Joaquim já está morto. Quem assume em seu lugar é o seu filho Joaquim. Joaquim, na realidade, ele tinha 3 meses só. Quer dizer, Nabucodonosor ouviu que Joaquim estava tramando contra ele, só que Joaquim morre, assume seu filho, e aí já tinha vindo a ordem de Nabucodonosor de invadir pela segunda vez a Judá. Esta segunda invasão já é pior do que a primeira. Porque na primeira invasão, ele invade, pega tudo, leva Daniel, leva jovens nobres, leva os utensílios, mas deixa o reino lá. Da segunda vez, não. Ele já leva Joaquim com ele, já toma uma outra atitude pior. Vamos agora então ler em 2 Reis, capítulo 24. A segunda invasão de Nabucodonosor. Nos dias de 24, nos dias de Joaquim, subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra ele, e ele, por 3 anos, ficou seu servo, então se rebelou contra ele. Enviou o Senhor contra Joaquim bandos de caldeus e bandos de sírios, de moabitas, dos filhos de Jumon, enviou-os contra Judá para o destruir, segundo a palavra que o Senhor falara pelos profetas seus servos. Quer dizer, durante 3 anos ele ficou firme. Vamos para o versículo 8 do capítulo 24. 2 Reis 8, 24. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou por 3 meses em Jerusalém. Sua mãe se chamava Neusta e era filha de Eunatã de Jerusalém. Fez ele o que era mal perante o Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. Presta atenção. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio à cidade quando os seus servos a sitiavam. Então subiu Joaquim, rei de Judá, e encontrar-se com o rei da Babilônia. Ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes, seus oficiais, e o rei da Babilônia, no 8º ano do seu reinado, levou cativo.
Então, na segunda prisão, primeiro era com Jeoaquim, levou alguns nobres, levou os utensílios, mas deixou Jeoaquim lá. Jeoaquim não obedeceu o profeta, tentou se unir com o Egito, morreu, já a fama já tinha rodado, já chegado até Nabucodonosor, ele manda vir, e outros povos também já tinham invadido Judá. Nabucodonosor vem, leva Joaquim, leva sua mãe, leva oficiais, ele já leva, versículo 13, levou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e segundo tinha dito o Senhor, cortou em pedaço todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, para o templo do Senhor. A segunda vez que ele é invadido, Judá, é por desobediência, não ouvir o profeta, e ele vai, então, ele leva Joaquim, que tinha 3 meses só de reinado, tinha 18 anos, mas pela fama do seu pai, ele vai embora, e ele é preso, juntamente com os oficiais, e é uma desgraça. Nabucodonosor, ele coloca, versículo 17, o rei da Babilônia estabeleceu o rei, em lugar de Joaquim, ao seu tio paterno, deste Matanias, de quem mudou o nome para Zedequias. Zedequias, versículo 18, tinha Zedequias a idade de 21 anos, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Amutal e era filho de Jeremias de Libna. Fez ele o que era mal perante o Senhor, conforme tudo quanto fizera Joaquim. Assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, a ponto de o rejeitar de sua presença. Zedequias se rebelou-se contra o rei da Babilônia. Nesse período, ele continuou, ele fez um pacto de obediência, só que ele se rebelou da mesma forma, ouvindo, historicamente falam, ouvindo os oficiais e aqueles que o cercavam. Sucedeu que no 9º ano do reinado, capítulo 25, versículo 1, ao 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. A cidade ficou sitiada até um 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, porque Nabucodonosor cercou, mandou cercar, não entrava nem saía, e não havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros, perto do jardim do rei. A despeito de que os caldeus se acharam contra a cidade em redor, o rei fugiu pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias, alcançou nas campinas de Jericó, todo o exército dele se dispersou e o abandonou. Versículo 6 do capítulo 25. Então, o tomaram preso e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, o qual lhe pronunciou a sentença. Os filhos de Zedequias mataram a sua própria vista, e a ele, a Zedequias, vazaram os olhos, ataram-no com 2 cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia, que Jeremias diz que ele morreu lá em Babilônia, terrivelmente. No 7º dia do ano do 19º Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém, queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes. Todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém. Então nós entendemos da seguinte maneira, que Jerusalém, na realidade, Judá, foi atacada 3 vezes. Primeiro ataque no 1º ano de Jeoaquim, no 3º ano de Jeoaquim, que era rei de Judá, ele foi atacado, ele fez acordo, queria obedecer, mas ele não obedeceu, ele traiu Nabucodonosor, mesmo como nós vemos o profeta falando, não faça isso, não faça isso, mas ele foi lá e fez o contrário. Nabucodonosor tirou, quando foi atacar de novo, Joaquim morreu, botou o seu filho, assumiu Joaquim. 3 meses depois chegou o exército
e foi totalmente de novo massacrado Judá, Jerusalém. Ele levou o rei com ele, a família, os nobres, colocou o tio dele lá, porque ele na realidade queria dinheiro. Ou seja, se Jerusalém continuasse com a vida e pagasse, ficava lá. Só que o seu tio Zedequias não obedeceu, também se rebelou, e aí foi a terceira, foi a derrocada de todo Judá e Jerusalém, porque o templo foi aí destruído, os muros foram totalmente destruídos, tudo queimado, tudo destroçado. Se você continuar lendo, você vai ver que só ficaram na cidade os pobres. Tudo foi destruído, todo o ouro foi destruído. Na terceira invasão, Jerusalém foi totalmente destroçada em Judá. Tudo destroçado, tudo. Isso é muito importante historicamente. Primeiro, que Daniel já estava no exílio da Babilônia. Daniel ele lá acompanhava todas essas circunstâncias. Neste período é importante entender que se levanta um outro profeta. Gostaria que você abrisse comigo em Ezequiel, no capítulo 1. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Ezequiel no capítulo 1. Olha que interessante. Lá no exílio da Babilônia, o profeta Ezequiel também foi levado para o exílio. Desse capítulo 1 de Ezequiel. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Isso é interessante. Nós estamos entendendo toda a situação do exílio de Judá, o Reino do Sul, para Nabucodonosor, Babilônia. Daniel, ele vai na primeira leva como filho de nobre. Mas, quando você lê Daniel capítulo 1, você não percebe que Jerusalém é atacada 3 vezes. Mas nós vimos no livro de Reis que ela é atacada 3 vezes. Nós vimos que um profeta, olha que interessante, que mesmo no meio do caos, mesmo no meio do exílio, Deus levanta um profeta que lá na Babilônia, lá no exílio, lá na vergonha, se levanta um profeta. E Ezequiel profetiza para o povo um novo tempo se eles obedecessem. Uma nova vida se eles obedecessem. Quer dizer, Deus não desamparou eles de todo. Eles tinham que pagar por tudo aquilo que eles fizeram da desobediência. Vimos que os 3 reis eles desobedeceram. Mas no meio do exílio, Deus leva um profeta e Ezequiel profetiza. Ele tem visões daquilo que Deus tinha ainda para Israel. Vale ressaltar que com esse conhecimento, quando ler a Bíblia, você vai entender muito melhor a Bíblia. Nós vimos que Ezequiel é um profeta que profetiza para aquele povo que está no exílio. O profeta foi exilado junto e Deus se preocupa. Então, quando você lê o livro de Ezequiel, você vai entender que é profecias, visões de Deus para aquele povo que estava no exílio, mas que Deus tinha sempre para eles uma nova história. Glória a Deus. E nós também vemos que Jeremias é um outro profeta que profetizou o tempo todo sobre esses acontecimentos. Jeremias, ele fala o tempo todo o que iria acontecer, por que iria acontecer. Jeremias, ele se preocupa com esse povo, mas esse povo não se rendeu, não se curvou. Mas graças a Deus que Jeremias, ele não foi para a Babilônia. No capítulo 39 do profeta Jeremias, Nabucodonosor, ele cuida de Jeremias. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, o chefe da guarda, dizendo: toma-o, cuida dele e não lhe faças nenhum mal, mas faze-lhe como ele disser. Aí nós vamos ver no capítulo 5, ainda no capítulo 40. Agora, pois, versículo 4, eis que
te livrei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem, e eu cuidarei bem de ti. Mas se não te aprazes vir comigo para a Babilônia, deixa-te vir. Olha, toda a terra está diante de ti. Para onde julgares bom e próprio ir, vai para aí. Mas visto que ele, Jeremias, tardava em decidir, o capitão lhe disse: volta a Gedalias, filho de Aicão, filho de Zafã, a quem o rei da Babilônia nomeou governador das cidades de Judá, e habita com eles no meio do povo, ou se para qualquer outra parte te aprover ir, vai. Deu-lhe o chefe guarda mantimentos, um presente, e o deixou ir. Então nós vimos que Ezequiel foi para a Babilônia. Jeremias, ele foi indo para a Babilônia. O capitão disse: o que você quer fazer? E Jeremias não sabia. Ele, volta, vai, fica em uma cidade. Mandou para ele para um povo, para que ele ficasse. Então nós vimos que Jeremias profetizou para esse tempo, para essa geração. Ezequiel também profetizou para essa geração. E um outro profeta que falou para este povo também, que nós muitas vezes nós não entendemos, é o profeta Abacuque. No capítulo 1, versículo 5 do livro de Abacuque, diz assim: vede entre as nações, olhai, maravilhais e desvanecei, porque realizou em vossos dias obra tal que não credes, quando vos for contada. Pois eis que suscitou os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito, a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais velozes do que os lobos. Ao anoitecer são os seus cavaleiros. E nós vamos lendo, Abacuque também fala com Deus sobre esta invasão. Então, a invasão, o exílio de Judá, Jerusalém, para a Babilônia, durou 70 anos. E nesses 70 anos, foi o último reinado do momento de reinado. O último rei de Judá foi Zedequias. Depois não teve mais rei por muito tempo. Um chamado de 400 anos sem profecia, sem manifestação de Deus e sem reino. Então, por 400 anos, o último rei foi Zedequias. E profetas da parte de Deus se levantaram. Jeremias profetizando para aquele povo de Judá. Ezequiel se levantou no meio do exílio. Abacuque falou com Deus sobre essa circunstância. E Daniel, ele vai para o exílio jovem. E Daniel, ele profetiza todos os impérios até a volta de Jesus e o anticristo. Glória a Deus. Sei que é um livro muito histórico, mas que você se prestou atenção, também tem a possibilidade de rever esse estudo. Você vai compreender agora, quando você lê Jeremias, Jeremias vai estar profetizando para esses reis, os últimos reis, que é Joaquim, seu filho Joaquim, o seu tio Zedequias. E Jeremias falando: obedece, obedece. Eles não obedeceram. E Joaquim e Zedequias foi o último rei de Israel. Vimos que então que Judá foi atacada 3 vezes. O livro de Daniel ele não entra nesse detalhe, mas o livro de Reis ele explica tudo isso. E assim nós, quando lemos o livro de Reis, que conta a história dos reis, e os profetas que profetizaram para os reinos do norte e os reinos do sul, e o reino do sul, para alertá-los sobre a necessidade de obedecerem a Deus. Então, quando nós lemos agora o capítulo 1 de Daniel, nós entendemos a dimensão da destruição que Judá passou. Judá passou uma destruição terrível. E Daniel, da Babilônia, ele vê essa destruição. Há um comentário que a distância do reino da Babilônia para o reino de Judá
era enorme, era muito grande. E os cativos, eles foram levados acorrentados. E eles andavam quilômetros e dias acorrentados até chegar à Babilônia. Era muito distante. Eles sofreram demais. Tudo isso a custo de desobediência. Ainda hoje o Espírito Santo de Deus fala através de profetas, da sua palavra. Ele revela, ele conduz o seu povo. Mas muitos ainda preferem estar na desobediência. Na semana passada eu falei sobre um versículo e eu gostaria de ler esse versículo com os irmãos, que está em Jeremias, no capítulo 5. Jeremias, no capítulo 5, versículo 31, que diz assim: os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles, e é o que deseja meu povo. Porém, que farei quando essas coisas chegarem a seu fim? Quando você vê o livro de Jeremias, vários sacerdotes e profetas se levantavam, como nós vimos aqui, não escutem eles, se levantavam falsamente, e o povo gostava de ouvir as suas atrocidades mentirosas. Deus sempre levanta homens e mulheres que trazem a palavra, que confrontam com a palavra, mas as pessoas, em sua maioria, não gostam de ser confrontadas com a verdade bíblica, preferem as mentiras que enaltecem os seus pensamentos pessoais. A consequência disso foi a destruição desse reino que caiu numa desgraça, e Daniel vê, desde o primeiro reino até o último reino, Daniel tem a visão. Agora então, já compreendendo a historicidade de Judá, de Jerusalém e de seus reis que não obedeceram, e seu último rei Zedequias, que é abruptamente furado os seus olhos e levado embora para Babilônia, onde morre, nós estamos preparados para o capítulo 2, já Daniel, já avançado em tempos na Babilônia, já falando o idioma, já conhecido, já levado até o rei. Então, no capítulo 2 do livro de Daniel, acontece um fato sui generis, um fato especial. Nabucodonosor, ele já é um homem muito poderoso, ele é o líder de um grande império, lembrando aos irmãos, que já como foi falado, que a Babilônia em 1850 a.C., o calendário ele é decrescente até o momento do nascimento de Jesus. Então, 1850 aproximadamente, a Babilônia já tinha uma grande potência, era um povo que da Mesopotâmia que cresce assustadoramente, começou com os amorreus, depois vieram os caldeus e tomaram, e o seu pai, e juntamente com ele, tomam e fazem um novo governo, reerguem um novo governo, e Nabucodonosor, ele destrói o Egito, destrói todos os reinos ao seu redor, ele está poderosíssimo, muito rico, e tem uma visão de estratégia de guerra, uma visão de estratégia de futuro. Por isso que ele traz os jovens com ele de cada nação que ele conquista para preparar uma nova geração. E aí acontece algo especial, ele tem um sonho. Nabucodonosor, ele tem um sonho e ele chama sábios, ele chama os entendidos, todos os seus magos e poderosos e sábios para interpretar esse sonho. Na realidade, prestem bem atenção, esse sonho é um sonho profético de todos os reinos até a volta de Jesus. É a estátua, ele tem uma visão de uma estátua que cada membro, cada parte dessa estátua representa um reino. E ele não consegue entender esse sonho, mas é um sonho profético, é um sonho que está diretamente relacionado à volta de Jesus, diretamente relacionado com o tempo da volta de Jesus. À medida que nós conseguimos interpretar esse sonho através dos ensinamentos de Daniel, através dos seus escritos, nós
conseguimos perceber em que momento nós estamos da história. Então, o pano de fundo desse capítulo é: Nabucodonosor tem um sonho, e agora que ele tem um sonho, ele busca a interpretação, mas ele busca a interpretação de uma forma diferente. O que ele faz? Ele reúne aqueles doutores, sábios, mestres, magos. Ele é um homem pagão, ele não acredita em Deus, ele não tem essa visão, ele acredita em deuses e poderes. E ele faz assim, reúne, imagina a cena comigo, numa sala do rei, vários entendidos, né, entre aspas, porque nenhum é como Deus, nenhum é como soberano, só há um Deus. E ele reúne e faz o seguinte, tive um sonho, só que ele pede de uma forma que não é normal. Ele pede que os magos entendidos descubram qual é o sonho, primeiro, e segundo, a interpretação do sonho. Imediatamente os magos, seus líderes, refutam o imperador, o rei Nabucodonosor, e fala: conta-nos o sonho que nós lhe daremos a interpretação. Não é normal isso acontecer. Nos diz o sonho e nós vamos interpretar. Nabucodonosor se nega a contar o sonho e ele toma uma providência terrível. Ele manda, se não fosse interpretado e descoberto qual é o seu sonho, que se fosse assassinado, morto, todos os sábios entendidos do seu reino. Todos! Vamos ler então o capítulo 2 do livro de Nabucodonosor, de Daniel e o sonho de Nabucodonosor. Diz assim a palavra do Senhor: Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, seu espírito se perturbou, passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Versículo 3. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente, dize o sonho e os teus servos a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho e os seus servos lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa. Pois combinastes palavras mentirosas e perversas para proferires na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei o sonho e sabereis que me podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses. E estes não moram com os homens. Então o rei mudou, muito se irou, enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. Saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Quer dizer, Daniel ia morrer sem saber nem por que estava morrendo. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandado do rei?
Então Arioque explicou o caso de Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo. Ele revelaria ao rei a interpretação. Que autoridade desse jovem menino profeta. Ele vai ao rei e ele confia em Deus. Ele sabe que Deus não ia deixar e que ele morresse. Então Daniel foi para casa, versículo 17, e fez saber o caso de Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia a Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado um mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque Ele é a sabedoria e o poder. É Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. A Ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Então ele disse: não mates os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel, na presença do rei, disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. É importante você marcar isso. Há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as tuas visões na tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. Versículo 30. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó reis, estavas vendo, preste atenção agora, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua tem a ver com os reinos e os últimos dias. Versículo 31. Tu, ó reis, estava vendo, e eis que aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti. A sua aparência era terrível. Ela era imensa, mas com aparência terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés parte de ferro e parte de barro. Então ele descreve a estátua, que eu vou repetir no versículo 32. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés parte de ferro e parte de barro. Quando estavas olhando, uma pequena pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais fizeram como a palha das eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho. Então primeiro ele diz
o sonho. Também sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, rei dos reis, versículo 37, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, os animais do campo e os aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. A interpretação. Tu és a cabeça de ouro. Minha esposa tem aqui uma foto, vou ver se você consegue colocar, para nós entendermos então os reinos. Prestem atenção. Isso, olha. Não sei se você vai dar para vocês verem daí. Deixa eu chegar mais perto. Senta aqui no alto, né? Isso. Pergunta se tá dando para ver. Né? Tá dando para ver? Ok. Essa é a estátua. Muito obrigado, pode voltar. Então, essa visão, na realidade, são os reinos, os impérios e o que cada um dos impérios representa. Na interpretação, já coloca Daniel de claro, aqui no versículo 38, tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e o terceiro reino de bronze. Eu vou explicar cada um deles. O qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos são dedos. Em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa das firmezas do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturação mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro não se mistura com barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará, versículo 40, um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará, consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel à sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou, se prostrou o rosto em terra perante Daniel, ordenou-lhe que fizessem ofertas de manjares suaves e perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois prudente revelar este mistério. Então o rei engrandeceu Daniel, lhe deu muitos e grandes presentes, e pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Que menino com autoridade espiritual. Você vê onde que Deus o colocou. Ele interpreta esse sonho que Nabucodonosor, ele não disse qual era o sonho, quer dizer, Deus mostrou para ele o sonho e a interpretação. E como nós vimos aqui, é uma palavra que nós temos que entender, versículo 28 do capítulo 2, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Quer dizer, Daniel, ele consegue interpretar, e ele no seu livro ele fala do reino de Nabucodonosor, neobabilônico, até o último reino. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem a interpretação, a leitura da palavra, nós podemos entender aonde nós estamos na revelação bíblica. Bom, vamos então a cada reino, o que cada um significa.
para que você possa entender. O primeiro reino é a cabeça de ouro. Nós vimos aqui que é o único que Daniel localiza, que é o grande império, um império tremendo que foi o Império Neobabilônico. Ele foi poderosíssimo e ele é o ouro. Ele representa o império cabeça, o primeiro da linhagem dos impérios da terra, da humanidade. Então o Império Babilônico ou Neobabilônico, e ele era ouro porque as cidades da Babilônia, eles eram banhadas em ouro. Eles eram ricos em conhecimento, artes e guerras. Os neobabilônicos, Nabucodonosor foi um homem muito poderoso, com grande estratégia. E Daniel, no versículo 38, diz que ele é a cabeça. Aí Daniel, então, ele diz sobre o segundo império. O segundo império é o peito e o braço de prata, que depois de ti, versículo 39, depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, que é o peito e o braço de prata. Nós estamos nos referindo ao versículo 32, a cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, e o ventre, o quadril de bronze, e as pernas de ferro, e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Então, primeiro que a cabeça de puro ouro é o Império Babilônico, ou Neobabilônico. O segundo é o peito e os braços, que são de prata, que está relacionado ao Império Medo e Persa, que foi um império tremendo, um império poderosíssimo. Na realidade, esse império ele durou muito mais tempo do que o Império Neobabilônico. Ele durou mais tempo, ele abrangeu muito mais áreas, mas ele foi inferior ao Império Neobabilônico em luxo, em conhecimento e em sabedoria. Então ele foi inferior, ele foi maior em tempo, ele foi maior em extensão, mas ele foi menor em estratégia, em sabedoria e em luxo. Por isso que nós vimos aqui, que no versículo 39 do capítulo 2, que ele é inferior. Por isso também que o material descrito na estátua é de prata. O primeiro é ouro, que o Neobabilônico foi um império poderosíssimo em todos os quesitos. O segundo, o Império Medos e Persas, foi também muito, nós estamos falando de impérios, também muito poderoso, mas inferior ao Império Neobabilônico. E o terceiro, que nós vamos ver aqui, é o ventre e a coxa, também descrito no capítulo 2, versículo 32. O ventre e a coxa, que logo depois, então na história da humanidade foi o Império Neobabilônico, depois o Império Medos e Persas, depois foi o Império da Grécia, com o grande Alexandre. Alexandre, o grande, ele foi um homem estrategista também, um homem poderosíssimo, e é interessante, logicamente, que ele não é por em vão, que todo o Império da Grécia, os soldados e as suas armaduras eram feitas de bronze, e seus capacetes e escudos também eram feitos de bronze. E o Império Grego de Alexandre era considerado um império de bronze. Impressionante isso, né? Da mesma forma que Daniel interpreta no capítulo 2, versículo 39. E um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Dizem que Alexandre o Grande, existem várias teorias para a morte de Alexandre o Grande. E alguns dizem que ele se matou porque ele tinha alcançado tudo aquilo que ele queria, ele jovem, poderoso, rico, ele entrou num estado de depressão, por tudo ter em suas mãos, que ele tirou a própria vida. E o Império Grego, ele foi um império muito importante artisticamente. A Grécia, ela foi responsável por uma arquitetura muito importante. A Grécia foi responsável por grandes pensadores. E quando nós vemos, entendemos todo o império
de Alexandre, de Alexandre o Grande, e também dos seus sucessores, que quando ele morre ele deixa 4 sucessores, que são 4 generais. Também é um império que cresce, não é? Então, quer dizer, o primeiro império foi o babilônico, o segundo Medos e Persas, o terceiro foi do Alexandre o Grande. No versículo 40, o quarto reino será forte como ferro. O quarto reino, nós vimos aqui então que no versículo 32, as pernas de ferro, agora já no versículo 33, as pernas de ferro, vou ler o 32 e 33, a cabeça será de fino ouro, império neo-babilônico, babilônico, o peito e os braços de prata, Medos e Persas, ventre e quadril, Alexandre com a Grécia e seus sucessores, pernas de ferro, Roma. Roma foi o quarto império do mundial e ele herdou muita coisa dos grecos, inclusive existem as colunas greco-romanas, a cultura greco-romana, mas os romanos eles eram conhecidos como o reino de ferro. Ele era forte, ele era aguerrido, ele era conquistador, ele era um império que chegava com sua força. Nós vimos que a cabeça de ouro, nós vimos que Nabucodonosor, ele englobava as artes, ele englobava as guerras. Depois os Medos e Persas, eles tinham uma visão mais de conquista de terras, ele foi o que mais conquistou terras, mas eles não tinham o glamour e o luxo do Nabucodonosor. Depois nós vimos Alexandre o Grande, que conquistou muitas coisas, ele foi um grande conquistador, mas a sua morte o diminui um pouco o glamour do seu reino, o status do seu reino, mas apesar de ter sido muito grande, muito importante. Vem então outro reino que é forte, que é o reino do Império Romano. O Império Romano, ele dominou o mundo ao seu redor, mas o Império Romano ele passa por etapas em si mesmo, que levaria aqui, cada um desses impérios, na realidade, levaria dias e dias de estudo sobre cada um deles. São várias fases, vários momentos, e quando se coloca assim, são apenas colocações para se destacar, mas todos eles, lembrando, são impérios. O Império Romano por si já era um grande império. O Império da Grécia por si foi um grande império. Cada um deles foram grandes homens, grandes estrategistas, mas a Bíblia nos mostra por importância que o primeiro deles foi Nabucodonosor, depois Medos e Persas, depois a Grécia, depois Roma. E aí existe o quinto império, que o quinto império começa a ter uma outra visão. As pernas são de ferro, não é? Nós já vimos que é Roma. E aí o quinto império, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Versículo 41. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, que são os dedos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza de ferro, quer dizer, ele vai ter a dureza, pois que viste o ferro misturado em barro de lodo, com os artelhos dos pés, como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, versículo 42, assim, por uma parte o reino será forte e por outra parte será frágil. Então, os pés da estátua, que é de ferro e de barro, existem duas teorias, dois estudos que os estudiosos, os teólogos colocam. A primeira delas significa, a primeira teologia significa os 10 reinos herdados de Roma, e esses 10 reinos, depois que são divididos, que Roma ele se enfraquece, se subdivide em 10 reinos. Esse é a crença de uma linha teológica. A outra linha teológica, que inclusive é a mais forte, acredita que esses 10 reinos é um pé, quer dizer, já é a base,
já é a parte final. Ele é um pé que tem os seus dedos com ferro e barro. Vimos que eles não se misturam, são reinos divididos, não é um reino só. Na realidade, teologicamente, acredito que seriam os outros reinos que vieram após Roma, inclusive os Estados Unidos, onde eu estou falando agora, a Inglaterra e os outros reinos que vieram, grandes potências mundiais, que não são um reino que engloba grandes coisas, mas são reinos. Nós vimos a Grã-Bretanha que conquistou, tinha vários países, vários territórios ao seu comando, que ao longo do tempo foi se perdendo força. Nós vimos o Império Otomano, quer dizer, vários outros impérios que vieram, mas que não tinham a mesma força, a mesma marca mundial como foi o neobabilônico, o Nabucodonosor, como foi o Médios e Persas, com Dario e Ciro, como foi Alexandre o Grande, como foi César e todo o Senado também de Roma, e vem o quinto reino, que são os 10 países, reinos divididos e cada um em seu tempo. Então, à medida que nós entendemos esses reinos, nós entendemos o tempo da volta de Jesus. Quando nós entendemos, será que existe uma outra potência mundial depois dos Estados Unidos, que hoje é a maior potência mundial? Nós temos outros países hoje no mundo, mas hoje a maior economia, a maior representatividade, o maior poder bélico. Os Estados Unidos vêm com uma hegemonia por muito tempo, mas não é uma hegemonia mundial como foi no passado. Então, são 10 grandes potências, repetindo, não iguais às potências, aos grandes impérios da Grécia, de Roma, mas são 10 grandes países que dominariam o mundo. Seria uma grande influência mundial. Só que, nesses últimos 10 reinos divididos dos pés, viria uma pedra. E essa pedra acertaria exatamente nos pés. E essa pedra não teria a influência de mão humana nenhuma. Que nós entendemos 2 teologias sobre essa pedra. As duas estão voltadas, têm o mesmo foco, que é o reino de Deus. As duas têm a mesma visão, que é o reino do Senhor. Uma delas acredita que começou com a vinda do Messias. Então, preste atenção. Essa que acredita na vinda do Messias está interligada com Roma e os seus 10 reinos divididos. Que lembra que a primeira acreditava que Roma enfraquece, levantam-se 10 reinos oriundos de Roma? Então, logo depois, vem o Messias e começa a estabelecer o seu reino. Uns acreditam, uns teólogos acreditam dessa maneira. Outros acreditam que os 10 dedos não tem nada a ver com os 10 reinos oriundos, advindos de Roma. São 10 países com suas potencialidades e que o último seria manifesto no final dos tempos. E esses 10, no término desses 10 grandes reinos, também no final deles viria a pedra, que é Jesus, e acabaria com ela e seria então o fim. Essa teologia é mais forte exatamente porque Daniel fala para Nabucodonosor o quê? Que ele tem a visão sobre os últimos dias. Então, se nós acreditássemos que seria a vinda do Messias, essa pedra, seriam 2000 anos atrás, 2030 anos atrás de hoje. Então, a teologia mais forte aqui é a cabeça, o peito, os braços, a cintura, o quadril, as pernas, os pés e os dedos são os últimos reinos menores do que os grandes impérios. E ao se manifestar o último reino de grande potência mundial, viria então Jesus. Daniel, ele descreve
na visão de Nabucodonosor, do grande primeiro império, vai vindo, os impérios vão caindo de força, vão sendo impérios, até o último reino, até o último governo de grande influência mundial, aonde Jesus se manifestaria. Tenho certeza que hoje nós entendemos a revelação da estátua de Daniel. Ele explica para nós, eu vou refazer com os irmãos mais uma vez. Lemos o capítulo 2 inteiro para que você entenda. Então vamos lá. Capítulo 2, versículo 32. A cabeça era de fino ouro. Qual o império? Neo-babilônico ou babilônico. O peito e os braços de prata. Quem? Medos e persas. O ventre e o quadril de bronze. Quem? Alexandre o Grande. As pernas de ferro. Roma. Os pés em parte de ferro e em parte de barro. Existem duas teologias. Uma acredita que são 10 países, que são os dedos, que advêm do Império Romano, e outros acreditam que são 10 países, reinos menores, que terão influência mundial. Quando o último se manifestar, o último reino serão divididos, o último reino vem a pedra, que é Jesus, e leva para o céu. Alguns acreditam, quem acredita que os 10 dedos significam os reinos advindos de Roma, acreditam que a pedra é o Messias quando nasceu, Jesus quando nasceu. Os que acreditam que os dedos, que são de ferro e de barro, são os reinos, outros reinos, não tão fortes como os outros, mas grandes reinos, que são divididos em tempos diferentes, e acredito também que ao término da manifestação do último reino, do último império, Jesus vem e termina com tudo e faz tudo olha o que ele faz. Versículo 35 do capítulo 2. Os quais fizeram como palha das eiras do estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que enche toda a terra. Então nós vimos aqui que a pedra que sem auxílio de mãos, ele é Jesus que esmiuçou o ferro, o bronze, barro e prata e ouro. O grande Deus fez saber o rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho, fiel à sua interpretação. Então a estátua de Daniel se refere aos reinos e aos tempos até a volta de Jesus. E quando nós observamos os 10 reinos divididos, nós vemos que nós estamos no final dos tempos. Prepara a tua vida, prepara a tua casa, se fortalece. O que nós estamos vivendo aqui nesse ano de 2020, não sei se você pode ver esse vídeo um ano depois, faz parte de uma dores de partos que já vem há muitos anos, é a gravidez daquilo que há de acontecer, daquilo que há de vir. O mais importante é que todos os impérios, todos os governos, eles não subsistirão ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ao nosso Mestre Jesus. Muitas informações foram dadas nessa noite. Primeiro nós explicamos os profetas que estavam ligados a Judá e a Jerusalém, as 3 etapas que Judá foi levado em cativeiro, quer dizer, eles foram levados em cativeiro passo a passo. Vimos o sonho de Nabucodonosor, vimos a autoridade que tinha o jovem Daniel. Deus abençoe a sua vida, que você se fortaleça e que você, nesses tempos do fim, onde nós estamos vendo diversas barbaridades, possa se voltar à palavra e mergulhar na palavra, porque ela vai te direcionar o caminho certo a seguir. A palavra, ela não falha, a palavra, ela é infalível, ela é a revelação de Deus para nós. Isso todo estudo de Daniel é
é profético. Naquele tempo e nos fortalece hoje. Nós entendemos exatamente que nós estamos no momento do fim. E que você, nesse momento, possa estar se preparando. Vão ver cada vez mais atrocidades, não da igreja, mas de movimentos religiosos que usam o nome do Senhor, mas não são do Senhor. Eles podem até fazer, como Jesus falou, muitos fariam milagres e maravilhas em meu nome, mas nem todo aquele que me chama Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ou seja, é claro que muitos homens e mulheres, eles vão usurpar, e muitas pessoas, como Paulo falou, também vão gostar de ouvir o que não presta, vão gostar de ouvir aquilo que os seus ouvidos e mais lhe apraz, que é o dinheiro, o poder, a glória pessoal, a glória da sua família, o seu negócio, mais dinheiro, mais glória, mais holofote. Nós estamos no tempo de cada vez mais esses movimentos buscarem para si holofotes e glórias pessoais, como se eles representassem o reino. Nós, quanto igreja, somos homens e mulheres que nos aprofundamos na palavra, na oração, e a palavra e a oração nos leva à simplicidade, à obediência e a servir. Simplicidade, obediência e servir. Quando nós vemos muitos holofotes e muita glória, tem algo errado. Deus não divide a sua glória com homem nenhum. E lá nos reis, todos eles não ouviram ao profeta. Todas as vezes que nós não ouvimos, nós não nos curvamos à Bíblia, aos seus ensinos, quando nós não ouvimos as orientações espirituais, nós entramos em buracos. Daniel nos mostra ser um jovem primoroso, espiritual, e nele se faz cumprir a Bíblia, porque ele vai como escravo, ele obedece a Deus, mas ele é colocado como um homem de grande importância no império, o maior império já conhecido, neo-babilônico, um jovem, mas o Senhor quem o colocou ali através do seu testemunho. Deus abençoe a sua vida. Fique cada vez mais fortalecido no Senhor. Tiago fez a pergunta, Tiago T. Souza. Dentro da teologia que diz serem 10 países, existe alguma ideia de qual número sejamos? 8º ou 9º? Eu estava esperando alguém fazer essa pergunta para responder. Acreditam-se que nós estamos no 9º, que é os Estados Unidos da América. E o último império que aqui acredita-se que será o império do anticristo, onde ele vai fazer o governo mundial. Só que vai ser, como nós já estudamos Apocalipse, é um governo totalmente destroçado em si mesmo, né? Tem ali a igreja que luta contra 10 países, não é uma unanimidade, mas é um governo. Então acredita-se que ele será o último império a vir. Então, Tiago, nós estamos no 9º, e o último vai ser o império do anticristo.